E quando nenhuma das opções parece errada? Tem um apóstolo que estava preso e ele não sabia se iria sair dali vivo ou se seria executado. E ele escreveu exatamente sobre esse tipo de decisão. Só que ele ainda foi muito mais radical. Ele disse assim: olha, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então eu não sei o que devo escolher. Veja que Paulo ele não estava escolhendo aqui entre um caminho certo e um caminho errado. Porque as duas possibilidades ou as duas opções que ele tinha eram igualmente boas. Ele admite, sabe, com letras em que não sabia exatamente o que fazer, justamente por isso. Você pode aceitar um emprego ou outro, você pode continuar onde você está ou mudar, você pode escolher o caminho A ou o caminho B, e talvez nenhum deles contradiga claramente a Bíblia, mas como é que eu sei que realmente é a vontade de Deus? Muita gente fica paralisada esperando um sinal extraordinário, sabe? Mas a Bíblia, irmão, a Bíblia, ela mostra que nem toda decisão funciona dessa maneira. Nesse vídeo, eu quero te mostrar alguns critérios aqui para você decidir com sabedoria quando das duas opções parecem certas. Qual das duas opções parece realmente mais certa? Volta comigo aqui para você entender a decisão de Paulo, porque ela é mais radical do que parece a primeira leitura. Ele estava preso e ele estava escrevendo uma carta aqui aos Filipenses, e ele estava aqui literalmente escolhendo entre viver e morrer, e ele diz assim: olha, de ambos os lados eu estou em aperto, eu tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é infinitamente melhor. Repare que ele chama aqui uma das opções de muito melhor para ele mesmo, por ele mesmo, e ainda assim ele decide que existe uma outra opção. Ele julga mais necessário aqui, por amor de voz, ficar na carne. Ele não recebeu uma voz aqui do céu dizendo qual das duas opções ele deveria escolher. Ele raciocinou. Essa que foi a verdade. Ele considerou o que seria mais necessário para quem dependia mais dele. E aí ele decidiu. Mas antes de chegar nesse tipo de raciocínio, vale eliminar o primeiro, aquilo que a Bíblia já eliminou, aquilo que a Bíblia já disse. Entenda uma coisa: a pergunta inicial aqui nunca é qual opção Deus ele prefere. Na verdade, é alguma dessas opções exige que eu desobedeça algo que ele já revelou na sua palavra? Essa que é a pergunta que faz a diferença, irmão. Paulo, ele escreve em outro lugar dizendo assim: olha, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar e para redarguir e para corrigir e para instruir em justiça. Se uma opção envolve, irmão, desonestidade, imoralidade, irresponsabilidade, abandono de deveres, a decisão fica muito mais simples, fica muito mais fácil saber exatamente o que é que a Bíblia está desaconselhando. Você não precisa descobrir a vontade secreta de Deus para contrariar aquilo que ele já revelou. Mas e quando as duas opções elas passam nesse teste, igual aconteceu com Paulo? Porque nesse ponto Tiago ele escreve algo direto dizendo assim: olha, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E ele diz assim, na verdade ele não diz assim, se alguém tem falta de sabedoria ou falta de informação do futuro, peça um sinal. Não é isso que Tiago está dizendo. Ele fala de sabedoria, especificamente sabedoria. Você pode orar pedindo do tipo assim: Senhor, me ajuda a enxergar aquilo que a minha ansiedade não está me deixando perceber. Me mostra onde as minhas motivações estão distorcidas. Nem sempre, irmão, a gente precisa que Deus ele revele o futuro. Muitas vezes a gente precisa que ele nos dê sabedoria para decidir exatamente o presente onde a gente está. Foi exatamente esse tipo de sabedoria que levou Paulo a escolher aquilo que era mais necessário em vez daquilo que era muito melhor. E essa sabedoria, irmão, inclui considerar responsabilidades, mas também considerar consequências que são reais, não só desejos. Jesus ele fala isso ensinando sobre o custo do discipulado. Ele diz assim: qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas? O contexto ali, irmão, é maior do que a questão do planejamento financeiro em si. Mas a imagem funciona bem aqui porque qual a opção afeta a sua família? Poderia ser uma pergunta. Qual responsabilidade você vai ter que assumir? Seria outra pergunta. Você tem condições reais para isso? Seria uma terceira pergunta. Você vai ser sacrificado? Seria uma quarta pergunta. Uma decisão pode ser permitida, irmão, e ainda assim não ser sábia para você nesse momento específico da sua vida. Vale ainda, irmão, procurar um conselho muito maduro, como diz Provérbios: onde não há conselho, frustram-se os projetos. Mas na multidão de conselheiros se estabelecem pessoas maduras, irmãos, que conhecem a verdade, capazes de discordar de você. São pessoas que são aptas para nos aconselhar, mas cuidado para não transformar, obviamente, o conselho numa profecia automática, né? Do tipo assim:
fulano de tal me disse, então Deus já decidiu. É um exagero, sabe? A gente ir também na direção oposta. Porque o conselho, ele ajuda, obviamente, a gente a enxergar melhor, mas ele não transfere para outra pessoa a responsabilidade pela nossa própria decisão. E aí vem um cuidado a mais, sabe? Porque muita gente pensa nisso na hora de decidir, ou, na verdade, deixa de pensar nisso. E a paz, onde é que fica? A Bíblia realmente ela fala sobre paz, a paz de Deus guardando os nossos corações, e eu acho esse texto muito interessante, porque é algo que a gente precisa entender, mas não é uma fórmula do tipo assim, se você sentir paz, é Deus, se você sentir ansiedade, não é. Isso não é uma fórmula, mas é uma decisão correta que pode dar medo, uma decisão errada que pode trazer um alívio momentâneo. Isso é algo que a gente precisa ponderar, só por acabar com a indecisão. Mas veja, existe uma paz que é a paz emocional, que ela pode acompanhar uma decisão sábia, mas ela não substitui a palavra de Deus. Sabedoria e responsabilidade, elas precisam estar presentes. Se esse vídeo ele está falando com você de alguma forma, irmão, compartilhe esse vídeo para alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Curta, se inscreva nesse canal. Então veja assim, antes de decidir, pergunte, será que essa opção, será que isso que está, essa opção de escolha que está na minha frente, será que ela contradiz a palavra de Deus? Porque se contradiz, irmão, talvez fique muito fácil de decidir qual é a opção correta. Qual delas é a mais sábia, considerando as minhas responsabilidades reais? Quais são as motivações que estão me puxando para cada um desses lados? É coisa que a gente precisa ponderar em cada decisão. Mas tem um detalhe, nem toda decisão cristã, ela vem acompanhada de uma voz audível, irmão, ou um sonho, ou uma coincidência perfeita. Não, Paulo, ele enfrentou uma escolha entre duas boas escolhas, e aí ele decidiu com sabedoria e não com sinal. Há momentos em que as duas escolhas, elas são legítimas, e Deus, ele chama você a exercer exatamente esse papel de discernir, de consultar a palavra, de usar a sabedoria que ele já te deu. Mas existe outro risco durante a decisão, irmão. É justamente o risco de atribuir a Deus aquilo que, na verdade, veio dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios medos, das nossas próprias emoções. No vídeo que está aparecendo aqui na tela de um dos lados, eu vou te mostrar 4 sinais bíblicos que provavelmente não é Deus falando. Clique aqui e continue comigo.